Temos no 24 Horas o comentador de política da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa noite, bem-vindo. Comecemos por estas questões da justiça e por esta separação dos interesses públicos versus interesses privados, Ricardo, para percebermos se, quando Passos Coelho diz que essa separação gera mais transparência, gera mais independência, estamos perante uma mera declaração ideológica ou isto pode ser mais que uma declaração ideológica? Ambas as situações. Eu acho que Pedro Passos Coelho quis aqui clarificar aquilo que é essa posição ideológica de considerar que o Estado deve estar apenas nos sítios onde é absolutamente essencial, deixando para os privados território onde, no caso do Estado continuar a interferir, mais tarde ou mais cedo podem surgir problemas, quer problemas de suspeita de interferência excessiva ou, como no caso em que agora nós nos encontramos, suspeitas até de que alguma coisa de errado possa ter sido feita, com o Estado um pouco mais amarrado relativamente a críticas que possam aí ser feitas. Agora, Pedro Passos Coelho está também, obviamente, a pensar na situação concreta atual e está preocupado com aquilo que é a imagem danosa que situações como a da detenção de José Sócrates ou também o caso que envolve as suspeitas acerca da gestão ilícita do BES possam estar a criar. Embora, e aí eu acho que os partidos da oposição têm alguma razão, na verdade não é uma questão de dicotomias público e privado. Esses casos da corrupção acontecem tanto num lado como no outro e, como de resto o Bloco de Esquerda recordou, acontecem até mais no lado do privado do que no lado do público. Sobre o caso BES em particular, diz Passos Coelho que o que se passou no BES não é a responsabilidade do Governador do Banco de Portugal, nem do Governo, foi um problema de má gestão e não de supervisão. Isto não é tapar o sol com uma peneira, porque o que falhou foi precisamente a supervisão e, tendo falhado a supervisão, há a responsabilidade do Governador do Banco de Portugal. Usando a expressão de José Sócrates, esta é a narrativa que o Governo vai ter para o caso BES. E, de alguma maneira, Pedro Passos Coelho deixou até aqui já o lamiré para aquilo que poderão vir a ser as conclusões desta Comissão Parlamentar de Investigação ao BES. Na medida em que Pedro Passos Coelho veio dizer que seria até estranho que essa Comissão Parlamentar viesse a detectar que, na verdade, teria sido o regulador a falhar e não aquilo que foi a gestão de Ricardo Salgado e da sua equipa relativamente ao BES. E este é um ponto em que me parece que o Governo vai insistir não apenas neste momento crucial da investigação, mas depois da investigação, depois desta investigação parlamentar acontecer. Isto é, quando o caso eventualmente passar para o lado da Justiça, porque aí sim Pedro Passos Coelho ficará muito mais legitimado para assegurar os portugueses de que, na verdade, em relação aos mecanismos de regulação, embora, como ele admitiu, possa haver algumas limagens de arestas, tudo está a correr como deveria estar a correr. Sobre o déficit, disse o Primeiro-Ministro, é um ponto de honra ficar abaixo dos 3% em 2015. Estamos convencidos de que as nossas previsões estão bem alicerçadas, cumpriremos as nossas metas, mas depois Passos Coelho disse que, se isso não acontecer, aumentar os impostos pode ser uma das possibilidades. Ora, essa terá ou não, pergunto, de ser a possibilidade de pôr em prática, uma vez que a própria Ministra das Finanças já disse que é de todo impossível reduzir mais ou cortar mais na despesa. Sim, mas também é muito pouco provável que em ano eleitoral Pedro Passos Coelho se arrisque a subir impostos. Mas então se a Ministra disse uma coisa e se não é possível subir impostos, o que é que se faz? Não, porque eu acho que há ali uma almofada que eventualmente não está ainda completamente esclarecida, porque nós não percebemos ainda exatamente alguns aspectos deste Orçamento de Estado, embora ele já tenha sido aprovado na generalidade e na especialidade. Mas a tal almofada pode ser o trunfo em ano de campanha eleitoral a ser sacado, para a sua expressão, pelo Governo? Pode ser, e juntamente com outro pormenor que pode ter passado despercebido, mas que é muito importante nesta entrevista. Pedro Passos Coelho já não falou dos 2,7%, falou em ficar abaixo dos 3%. Isto é, ele começa agora a admitir que, eventualmente, o déficit pode chegar aos 2,8% ou 2,9%, o que permite acomodar aquilo que venham a ser algumas estimativas, como ele chamou, ambiciosas, eu diria otimistas, que o Governo inscreveu no Orçamento do Estado. E sobre as legislativas de 2015, também não antecipa se vai ou não haver a coligação. O Primeiro-Ministro, no tempo próprio, será decidido para não criarmos factos políticos artificiais, foi a expressão que ele usou. Não começa a ser o tempo próprio para se pensar essa decisão? Não, eu acho que mais importante do que isso, e eu acho que esta foi uma pergunta que João Andelino Faria deveria ter feito, é qual é o critério que vai imperar para a decisão de irem juntos ou de irem separados. Não interessa o timing, na verdade, ele tem razão. Se calhar ainda é muito cedo para anunciar sequer uma decisão, quando, por exemplo, o Partido Socialista ainda está agora apenas a escolher e a homologar o seu candidato a Primeiro-Ministro. E na tua leitura, que critério poderá ser esse, então? Pois, essa é que é a grande dúvida, porque há quem diga, por exemplo, que depende das perspectivas que haja de uma vitória ou de uma derrota. Isto é, se eventualmente daqui a um ano a execução orçamental
estiver abaixo daquilo que era esperado e o Partido Socialista se tiver aguentado no meio de toda esta tormenta, eventualmente pode ser mais útil para os partidos irem separados a essas mesmas eleições. Se, por acaso, este caso José Sócrates vier a ter um efeito de contágio muito forte sobre o Partido Socialista, se eventualmente no próximo ano a economia tiver um desempenho idêntico àquele que agora é previsto pelo Governo, então, numa perspectiva de possibilidade de vitória, obviamente que CDS e PSD não querem chegar separados a essas mesmas eleições. Ricardo, um último comentário para o registro e o tom simpático, até muito confiante do Primeiro-Ministro nesta entrevista. Esse registro, ou a esse registro, não será alheia a conjuntura desta semana que antecedeu a entrevista e que já estava previamente agendada? É verdade, esta era uma entrevista que já estava agendada, portanto não é uma entrevista de última hora, mas tenho a certeza absoluta que não tivesse acontecido este caso e o Pedro Passos Coelho teria aparecido nesta entrevista de forma mais aguerrida, eventualmente até com alguns trunfos para tirar da manga e começar a anunciar aquilo que são medidas que, muito certamente, nos próximos meses nós vamos ver anunciadas pelo Presidente do PSD e Primeiro-Ministro. Não sendo, acho que ele quis aqui de alguma maneira marcar a diferença relativamente ao clima turbulento que se está a viver dentro do Partido Socialista, dizendo que se querem encontrar a calmia, tranquilidade e consistência, então terão que olhar para a tal coligação que ele diz está coesa e disposta a ter mais uma legislatura, nem sequer admitindo o cenário de poder perder, recusando responder à pergunta sobre se ficaria ou não como Presidente do PSD nesse cenário. Mas a coligação está ou não coesa? É o discurso politicamente correto ou na prática as coisas não serão bem assim? Está. Eu acho que passado o momento crucial que foi esta discussão do Orçamento de Estado, passadas estas divergências acerca de descer ou não descer impostos, e já se percebeu até hoje pela reação do CDS a esta entrevista que essa questão está enterrada, eu diria que não há nenhuma razão, pelo menos de momento, para separar Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada por ter estado connosco.